Fala pessoal, o GM Evandro aqui e hoje é dia de episódio novo da série Na Busca do Top 1 do Brasil de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora começar aí esse nosso episódio de hoje, começando aqui, vamos dar aquele check aqui no ranking do Brasil nesse momento. Então segue ali com Diego de Berardini em primeiro com 2.697. E nós chegamos aí na primeira página aqui do chess.com, nas partidas de 10 minutos, com 2.385, agora número 37 do ranking. E aí, será que a gente consegue chegar aí nos 2.400 nesse episódio de hoje? Bora lá, bora começar, bora ver o que acontece. Eu vou colocar aqui para jogar já então a primeira partida. E vamos lá, primeira partida jogando de pretas contra mais um iraniano. Caramba, todo episódio eu jogo com algum cara do Irã, né? Bom, ele tem a conta desde 2024. Vamos lá, vamos dar uma chance aqui. Então, vamos jogar uma siciliana. Jogar aqui com D6. Será que ele quer abrir a siciliana ou não? Eu vou jogar cavalo C6. Bispo B5. Bom, bispo D7. Talvez ele troque. A3 é muito esquisito, né? Porque eu tava esperando ele abrir a siciliana ou então jogar tomando e D4 para tomar de dama, que pode ser uma variante interessante também. Mas A3? A3, vamos entender. O que ele tá querendo fazer com esse A3? Bom, ele jogou agora com D3. Vamos fianquetar esse bispo. De repente ele tá fazendo qualquer coisa assim na abertura. Não que seja ruim o que ele está fazendo, mas assim, não é nada teórico isso que ele está fazendo. E no geral, ele não vai conseguir assim grande coisa jogando desse jeito, né? Bom, ele me cedeu o bispo agora, vamos tomar. Temos aí o par de bispos. Caramba, e roque grande. Corajoso, hein? Muito corajoso. Porque eu já tenho a ideia ali de jogar um B5, B4 em algum momento. Com esse A3, não tô querendo nem rocar direto. Primeiro cavalo D4 já é um lance também. Mas eu vou jogar A6. Vamos perguntar se ele vai querer trocar o outro bispo pelo cavalo. Ele vai ceder os dois bispos. Não, mas aí parece suicídio isso que ele tá fazendo, né? B5. Não tá levando B4 já? E... fazer B4. Porque vai abrindo a posição de um jeito que minhas peças vão chegar muito rápido. Né? Já está abrindo a coluna. Bom, ele veio com o cavalo D5. E agora... bom, vamos voltar esse bispo para G7. Sacrificando aí o peão de B4 mesmo. Eu não acho que ele possa tomar esse peão. Porque, por exemplo, depois de peão toma, se cavalo toma... eu ia falar dama A5, mas talvez até tomar dama toma e roque. Porque o rei dele está muito aberto. E outra, eu tenho E6 aqui intermediário, hein? Esse aqui tem cara de ser um bom lance. Porque aí quando ele voltar o cavalo, por exemplo, eu posso escolher entre tomar de cavalo ou até tomar de peão, ganhando um tempo no cavalo dele e depois jogar 5 a 4, por exemplo. E sacrificar a peça não tem cara de que vai dar certo, né? Eu tomo em D5 mesmo, se tomar de peão, cavalo... não acredito muito que vai funcionar isso. Bom, ele jogou cavalo F4. Eu vou tomar de cavalo, com a ideia de dama 5. Um dama 5 para ameaçar dama 1. Se bem que dama 5, rei B1, eu não tenho nada tão direto. Talvez seja melhor jogar A5 e A4. A5, A4, A3. Bom, ele jogou agora esse D4, ele quer abrir a posição. Nossa, tem uma cara de que vai dar muito errado o que ele está fazendo. Temos só que jogar
precisos aqui, né? Eu vou começar jogando esse dama 5 com a ideia de dama 1, que ele vai ter que jogar rei b1 forçado. E aí depois de rei b1 vamos pensar. Eu falo pra vocês que eu vou parar de chutar lance, mas eu não consigo, galera. Eu chutar lance acaba sendo mais forte que eu aqui. Que vamos fazer dama 5 e depois pensar, né? Vamos lá, mas é uma posição que tá interessante essa. Eu tenho alguns lances para considerar aqui. C4 é um lance, bispo A4 é outro lance. Vamos ver. Por exemplo, bispo A4. Eu tô ameaçando o quê? Tô ameaçando tomar em B3, dama A2 e dama 1 mate. Bispo A4, se ele tomar, a dama toma, ameacei dama A2 e dama 1 mate. Como que ele vai tentar se defender aí? E se eu jogar o C4 primeiro, bispo toma, torre toma. Porque eu pensei numa ideia aqui, bispo A4 ele pode tentar um dama C3. Se bem que eu tomo em D4, ele tá quase perdido aqui já. Mas C4 parece interessante também. C4, bispo toma, torre C8. Ameacei torre por C4. E agora se ele volta o bispo para B3, eu faço o bispo A4. E aí o bispo A4 ganhou ainda mais força. Porque além das ameaças de tomar em B3, tem ameaça de tomar em C2. Tem ameaça até de jogar um torre e tomar C2 às vezes. Hum, bom, era o momento de tentar jogar preciso aqui, mas acho que já gastamos tempo demais. Tem que fazer um lance aqui. Então vamos começar a ficar apurados aí no tempo. Bom, e por fim tem o peão toma, toma, cavalo toma. Que não parece tão ruim, né? Tomar, cavalo toma e E5, dando um garfo, assim. Só que talvez ele tenha uns sacrifícios aí que vai incomodar um pouco por conta do meu rei no centro. Vamos lá, eu vou jogar o bispo A4 ao invés de C4, vai. Vou jogar bispo A4 mesmo. Porque, tudo bem, se ele jogar dama C3 ou dama D3, pô, a dama tá muito mal colocada aqui. Eu posso até mesmo rocar e trazer uma torre para C8. E eu tenho uma iniciativa muito grande. E com o peão em C5, eu ainda tenho uma tensão no centro, onde o meu bispo ele pode participar do ataque. Olha, ele jogou o dama C3, que era aquela defesa que eu estava imaginando. E agora, se C4, vamos tomar dama toma. É uma ideia. Mas eu vou rocar pequeno. Roque pequeno, tem esse bispo aí na cara da dama. Então algo vai acontecer nessa diagonal. Alguma coisa, algum tema tático vai surgir. Ele vai tentar trocar as damas agora, né? Com dama B3. Mas se ele fizer isso, eu posso até trocar as damas, tomar em D4. Quando ele tomar de cavalo, eu faço E5. Eu ganhei um peão aqui, ele não vai poder tomar de cavalo. Certo? Certo, né? Tomar em B3. E agora eu tomo em D4. Mas é isso, eu dei o garfo. Não perdeu aqui? Caiu uma peça, né? Garfo, ataquei os dois cavalos ao mesmo tempo. Cavalo C2 eu troco, cavalo D5 eu troco. Caiu uma peça. No fim,
Não dei mate, né? Mas foi uma peça inteira embora nessa brincadeira. Aí ele tomou em G6, talvez joga um cavalo E6 agora. Torre por F2. Jogar torre por F2. E agora... Não sei se eu jogo torre C8. Ou se eu jogo torre F6 para cravar. Tem bispo F8 também. É que bispo F8 ele toma em G6. Talvez tenha isso ainda. Bom, deixa eu jogar a torre F6. Cravando assim esse cavalo. Super sólido, hein? Porque depois eu posso jogar um torre E8 para simplificar toda a posição e vai sobrar um cavalo inteiro de vantagem. É, vamos aos pouquinhos. Tem que converter aos pouquinhos com essa peça a mais. Temos aí 2 minutos e 48, tem bastante tempo. Caramba, cheque. Mas eu tomo. O cavalo tá quase sem casas, né? Olha só. Tem como eu caçar esse cavalo? Torre D8, cavalo B7 único. E... teria que tirar a casa de B7. Mas aí eu tenho torre... vamos lá, vou jogar a torre D6. Ele ainda vai ter B7 para escapar com o cavalo, mas aí eu pego a sétima. Estou ameaçando tomar em G2. E o cavalo tá bem sem casas ainda. Eu posso jogar um bispo F8, tentando controlar ainda mais as casas do cavalo. Tem cavalo D3 chegando. Mas acho que o principal é isso. Se ele jogar torre C1, eu tomo simplesmente lá em G2. Bom, vou jogar cavalo D3 agora, com a ideia de torre B2 e torre por B3. Controla ainda as colunas, né? A coluna C, não tem nada na coluna F. Acho que aqui talvez ele já abandone a partida, hein? Porque aí clareou demais a posição, já não tem mais nenhum golpe para ele tentar. Bom, vamos lá, vou dar esse cheque em B2. Eu tinha um cavalo F2 para trocar, que depois de torre F1 toma em D6. Mas podemos vir por aqui. Torre toma. Vou dar uma acelerada porque eu tenho 2 minutos. E não é bom ficar brincando aqui, né? Eu fico brincando e tal. De repente, acaba dando alguma chance. Vou dar um cheque. Rei A3 leva bispo F8. Eu acho que contra qualquer lance eu vou jogar bispo F8, com a ideia de colocar o bispo em jogo. Bispo F8 agora. Talvez ele jogue um cavalo C4, daí torre C2, atacando o cavalo. Minha ideia é entrar com esse bispo em D4, que aí eu vou botar uns teminhas de mate. Vamos jogar torre E2 agora. Vai tentar um cavalo D5, e aí eu jogo o bispo C5 para ameaçar bispo D4. Bom, e aí azedou de vez. Quando o bispo chegar em D4, eu vou ter um torre B2, depois um descoberto. Vamos jogar esse, bispo C5. E bispo D4, cheque. Ele tem que jogar rei B1, eu não tenho ainda o cheque em B2, eu vou jogar cavalo F2 para ganhar o peão de E4, ameaçar cavalo C3. E aí sim começa a ter uns teminhas de mate ali na posição, além de ameaçar ganhar a torre, né?
Caramba, ele me deu a torre. Tomar. E aí já era. Aí já era. Vamos lá, vamos fazer a análise dessa partida, mas acho que meu adversário jogou muito mal a partida, especialmente ali a abertura. Ele fez uns lances muito, muito esquisitos. Chegamos aí a 2.393, hein? 2.393 e bem próximo aí dos 2.400. Vamos ver se conseguimos jogar aqui uma segunda partida. Mas antes disso, vamos fazer a análise dessa. Vamos ver aqui no detalhe tudo o que rolou. Então, joguei aí uma siciliana. Meu adversário começou com esse A3 meio esquisito já. E aí ele foi tirando as peças de um jeito nada legal. Olha só, ele já entregou o par de bispos, já tem vantagem na posição. E aí esse lance é suicídio, rocar grande com peão em A3. Porque, ó, aqui fica uma dica para você, que é a seguinte: quando você vai rocar para algum lugar, não fica mexendo no roque, nos peões do roque, porque esses peões podem criar ali pontos de contato entre as peças. Então, por exemplo, A3. Você está enfraquecendo o seu rock quando você faz um A3, mexendo ali. Porque agora eu tenho uma ruptura, eu tenho um ponto de contato aqui em B4 para abrir uma coluna. Por isso que é suicídio fazer isso. Olha, e nem é o mais forte o A6, hein? Mas no que ele permite B5 e B4, que nem é o melhor ainda, ele fala que bispo G7 é ainda mais forte. Mas, pô, tá muito boa essa posição. Então, 1,5 ponto de vantagem e vai começar a abrir colunas. Aí joguei E6. Ah, tinha que sacrificar a peça já. Essa posição, por exemplo, tá perdida já pra ele. Olha, dá a impressão que ele não fez nada de tão errado assim, mas o meu ataque tá chegando tão rápido que ele não consegue se defender. Bom, eu joguei bispo A4, parece que é o lance mesmo, tá certo, bispo A4. E roque é o lance também. É, eu gastei bastante tempo nesse momento aqui escolhendo, jogava C4, fazia um outro lance, mas no fim acabou sendo um caminho correto. Apesar de simplificar, eu ganho um peão. Ele não podia tomar de cavalo, ele tinha que tentar manter. Mas aí eu vou segurar esse peão, ficar com um peão a mais. E aí dá para converter essa vantagem. Bom, e aí ganhar muito tranquilo. Não tem muito estresse aqui na partida. Vamos lá, vamos para a segunda partida então desse episódio de hoje. Vamos colocar para jogar. Deixa eu só colocar aqui então. A gente chegou em 27 vitórias. E vamos ver aqui se aparece um adversário para chegar nos 2.400. 2.400 tá logo ali, hein? Vamos ver se vem um adversário aí para ganhar uns 7 pontos de rating. Putz, não vai dar ainda. Cara da Bulgária, que já tem a conta desde 2024, mas se eu ganhar, eu ganho 6 pontos só. Eu acho que em algum momento aqui vai ficar bem difícil, né, de subir o rating, porque eu imagino que deve cair muito cara com rate menor. E aí você vai subindo bem aos pouquinhos. Eu imagino que vai chegar um momento ali, 2.500, algo assim, que vai ser nessa pegada. Porque não deve ter tantos adversários assim nessa faixa que ficam jogando, igual tem nas partidas de 3 minutos. Mas vamos ver. Quando chegar lá, é um problema pro Evandro do futuro, né? Enquanto isso, rolando aqui uma Siciliana Najdorf, um ataque inglês. Essa é uma variante muito legal para jogar contra a Najdorf, as posições de ataque inglês, onde eu jogo aqui com bispo E3, dama D2, F3, roque grande. São posições assim bem desequilibradas mesmo, posições que geralmente surgem roque em alas opostas. E aí meu adversário fez B5 rápido. Geralmente jogam com bispo E7, roque. Aqui ele me dá a possibilidade de jogar um A4 e roca pequeno agora. Que eu não tenho essa possibilidade em outras posições. Agora, será que é bom? Porque, por exemplo, se eu jogar A4, B4, cavalo D5, toma, toma, cavalo B6. Eu teria que jogar sacrificando esse peão. Porque tomar em B6 não é uma boa ideia. Não, eu vou jogar rocando grande. Acho que pode ser melhor até. Bom, aí ele faz cavalo B6, ele tá com essas ideias ali de repente jogar B4. Bom, eu vou fazer um dama F2, atacando já esse cavalo, de repente criando algum tema
na coluna D. Esse lance parece fazer um certo sentido. Cavalo D7. Eu tava esperando cavalo C4, onde minha ideia seria tomar e jogar cavalo C5. Mas ele preferiu o cavalo D7. Deixa eu falar que F4 é um lance que eu passo a considerar agora. Porque eu ameaço F5 já. Vamos lá, vou fazer F4. Muda muito a estrutura. Já não é exatamente ali igual as posições que eu vou jogar F3, G4, já é outro tipo de posição. Mas eu acho que esse lance pode fazer sentido aqui. Porque cavalo A5, como ele não colocou o bispo em E7, eu acho que ainda não é o momento. E agora contra esse, eu tava pensando em F5. Porque esse cavalo por E3, eu tomo em E6 intermediário. E aí eu tô ameaçando o cavalo e tô ameaçando o mate em F7. Será que ele não viu isso? Ou será que eu tô furando alguma coisa? Bom, vamos lá, F5, que era a ideia. Basicamente, eu tinha ameaçado F4, F5 e ia no bispo. E acho que ele perdeu uma peça. Porque agora se cavalo E3, F toma. O que ele vai jogar? Acabou a partida, não é? Ameacei mate em F7. Ameacei o cavalo, ameacei o outro cavalo. Vai ter que abandonar já. Vamos chegar bem perto dos 2.400, hein? Bem pertinho ali, 2.399. Ele abandonou a partida. Essa aqui perdeu em 14 lances. Mas é que o cara não calculou um lance ali, né? Só F4 ameaçou F5 já. Vamos lá, vamos fazer a revisão da partida, que essa aqui acabou sendo bem rápida. Chegamos a 2.399. E caramba, 100% de precisão, hein? 100% de precisão. Eu vou até mostrar para você aqui, ó, para quem de repente... Mas eu vou dar uma estragada no layout que vai ser grande, né? Mas acho que dá para mostrar aqui. Deixa eu ver como que eu mostro isso. Que deu ali 100% de precisão. Eu preciso colocar... Eu preciso de colocar esse esquema de mostrar a precisão aqui para vocês. Mas é isso, deu 100% de brancas e ele fez 87,9. Eu prometo que eu vou fazer o esquema da revisão. Eu fico falando que eu vou fazer isso desde a série de speedrun e até hoje, mas eu vou bolar aqui um esquema para ficar legal. E vamos ver aqui, o F4 foi massa, então foi o bom lance. Eu não tinha certeza assim que eu estava fazendo os melhores aqui na abertura, porque essa ordem é inusual aqui, de jogar um B5 tão rápido. É teórico, mas é menos jogado, né? Mas olha, tá certo, dama F2 é o melhor, segundo o computador. E agora F4 é o melhor também, mudando a cadeia de peões. Às vezes não é tão simples fazer esse tipo de lance, né? Que muda a estrutura. E, bom, aí ele interrogou duas, né? Aí já não... Tudo bem, a partida foi curta. Não teve muito também o que acertar. Tive que acertar dois lances, né? Dama F2 e F4. Bom, galera, 2.399 e vamos ver qual ranking chegamos ali. Antes disso, se de repente está querendo aprender mais sobre xadrez, você está querendo evoluir no jogo, nós vamos abrir novas vagas para Chessflix, que é a nossa escola de xadrez. Lá você tem tudo o que você precisa para evoluir no jogo, desde aulas ao vivo com grandes mestres, trilhas de treinamento para o seu nível, saindo desde o zero até o nível de mestre, comunidade para trocar experiências, tirar dúvidas, participar de torneios, além de dezenas de outros treinamentos sobre abertura, estratégia, tática e finais. Para você se tornar aluno da Chessflix, basta você entrar para a nossa lista de espera. O link está na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Faz ali o seu cadastro, que em breve você pode se tornar aluno com uma condição especial, ainda receber uma série de bônus exclusivos, beleza? Bom, e vamos lá ver como que ficou o ranking aqui depois desse episódio de hoje, onde nós chegamos ali em 2.399. Então agora, cadê? Número 33, 2.399. Ó, estamos chegando no Rafa Chess aqui com 2.400. Quem sabe rola um confronto aí nos próximos episódios, né?
Então, número 33, vamos escalando aí, vamos ver se conseguimos alcançar ali o top 1 do Brasil. Mas é isso então, galera. Se você tá curtindo esse nosso vídeo, tá curtindo aí essa série, deixa o seu like por aqui, ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.